Aquietai-vos. Começamos com uma citação. Calmamente, olhamos para trás sobre alegrias e tristezas passadas. Sabemos que tudo é misericórdia agora e que, por fim, ficaremos bem. Calmamente olhamos adiante de nós. Não temos nenhum mau futuro, suficiente para a segurança e para a paz, se tu ainda está conosco. Jamie Borthwick. Capítulo 70. Nada se perde. A esposa de um pastor perguntou: quando uma pessoa testemunha uma obra em que alguém derramou sua vida até desaparecer nas chamas, especialmente se não for por culpa sua, é obra de Satanás ou da mão de Deus? Muitas vezes é o primeiro caso, sempre sob o controle do segundo. Nas biografias da Bíblia, encontramos homens cuja obra para Deus parecia ser um fracasso na época. Os repetidos esforços de Moisés em persuadir o faraó, os apelos de Jeremias por arrependimento, as reformas do bom rei Josias, recompensadas ao final com sua morte por um rei pagão. O pecado tinha muito a ver com as falhas aparentes, mas Deus era então, como é agora, o bendito e único soberano. 1 Timóteo 6,15. Ele concedeu a nós, seres humanos, a responsabilidade de fazer escolhas e de viver com as respectivas consequências. Isso significa que todos sofrem, às vezes por seus próprios pecados, outras vezes pelos pecados dos outros. Há paradoxos aqui que não podemos resolver, mas sempre podemos olhar para as experiências de nossas próprias vidas à luz da vida de nosso Senhor Jesus. Como aprenderemos a permanecer em Cristo, entrar na comunhão de seus sofrimentos, deixar que Ele transforme os nossos. Existe apenas uma maneira, vivendo cada evento, inclusive quando as coisas desaparecem nas chamas, como Cristo viveu, na paz da vontade do Pai. Sua obra terrena parecia ser um sucesso estrondoso. Ele deparou com discussões, incredulidade, desprezo dos fariseus e outros. As multidões o seguiram não porque quisessem sua verdade, mas porque gostavam de receber coisas como pão, peixes e cura física. Seus próprios discípulos eram nécios e tardos de coração para crer. Porque Jesus não o fez crer? Pela razão já exposta. Esses homens que viveram intimamente com ele, ouviram seus ensinamentos por 3 anos e observaram sua vida e seus milagres, ainda tinham pouca ideia do que ele estava falando na noite anterior da sua morte. Judas o traiu, Pedro o negou, os outros foram dormir quando ele lhes pediu que ficassem acordados. No final, todos eles o abandonaram e fugiram. Pedro se arrependeu com lágrimas e mais tarde viu claramente o que havia acontecido. Em seu sermão aos judeus de Jerusalém, Atos 2:23, ele disse: sendo estes entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós
o matastes crucificando-os, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. A morte nada pode fazer para reter qualquer um de seus servos fiéis. Entenda isso de uma vez por todas. Você nunca pode perder o que ofereceu a Cristo. É o homem que tenta se salvar, ou sua reputação, ou seu trabalho, ou seus sonhos de sucesso e realização que perde. Jesus nos deu a sua palavra de que, se perdêssemos nossas vidas por ele, nós acharíamos. Amém.